Brasil vai fazer dois amistosos nessa data FIFA. A gente já sabia, né, do jogo contra a Noruega, e aí ficamos sabendo hoje que o Brasil enfrentará também a Itália nessa data FIFA. Acho que são bons amistosos. Tinha muito tempo que a gente não enfrentava a Noruega, né? Kátia Valentim até passou essa informação lá no Twitter. Tinha 11 anos que a seleção brasileira não enfrentava a Noruega, então é um duelo que era necessário. Uma pena que a Noruega não terá aí Caroline Graham Hansen e provavelmente a Ada Hegerberg também não estará, porque está lesionada. A Hansen está um tempinho fora aí da seleção que ela pediu, mas acho que serão duelos interessantes, ainda que, né, Noruega e Itália não tenham feito uma super Euro, né, caíram na primeira fase, as duas, mas acho que são seleções que podem sim trazer desafios aí para a seleção brasileira. Aproveitar aqui esse comecinho, né, só passar as datas desses amistosos aí de entre Brasil e Noruega. Brasil e Noruega vai ser o primeiro jogo da data FIFA, né? Faremos esse jogo no dia 7 de outubro, desculpa, em Oslo, na Noruega. E o segundo jogo será entre Brasil e Itália, lá em Gênova, na Itália, no dia 10 de outubro. Essa data FIFA ela começa no dia 3 de outubro e vai até o dia 11. Então, seleção brasileira com esses dois jogos aí na Europa. Passando aqui a lista, né, de convocadas, duas goleiras apenas, falaremos sobre isso na sequência aqui. Lelê, do Corinthians, e Luciana, da Ferroviária. As defensoras, um número alto de defensoras chamadas, né, 8 defensoras no total. Tainara, Bayern de Munique, Rafael, do Arsenal, Lauren, Madrid CFF, Kathleen, do Real Madrid, Tamires, do Corinthians, Antônia, do Levante, Tarciane, do Corinthians e Fê Palermo, do São Paulo. Dentre essas 8 defensoras, né, Lauren e Tarciane estiveram no Mundial Sub-20, a Tarciane com a sua primeira chamada para a seleção principal, então importante. Agora as meio-campistas, Yaya, que também esteve no Mundial Sub-20, voltando, né, agora à seleção principal, ela que esteve na primeira convocação da Pia lá em 2019, Yaya do São Paulo. Ari Borges, do Palmeiras, Adriana, do Corinthians, Caroline, do North Carolina Courage, Jaqueline, do Corinthians, Ana Vitória, do Benfica, Duda Francelino, do Flamengo, Duda Sampaio, do Internacional. A Milene foi listada como meio-campista, né? Mas vamos ver como é que a Pia vai utilizá-la. A Milene, que é do Internacional, ela que volta também a ser chamada, ela que foi chamada na primeira lista da Pia lá em 2019, então retorna agora a Milene, dando sequência aos atacantes Debinha, do North Carolina Courage, Debinha que fez um jogaço ontem contra o Orlando Pride, 2 gols, uma assistência, foi uma partidaça dela. Ela e a Caroline vem jogando muito bem lá na NWSL. Bia Zanerato, do Palmeiras, Geise, do Barcelona, Gabi Nunes, do Madrid CFF e Ludmilla, do Atlético de Madrid. Lud, que começou bem a temporada, marcando gol, sofrendo falta que gerou expulsão lá no jogo contra o Sevilha. Então, importante, né, ela começar bem a temporada, uma jogadora que teve a temporada passada complicada, passou por lesão, Covid e tal, não foi tão bem, e agora voltando aí melhor. Então, Thiago, bora mandar ver, a galera tá chegando aí. A gente fez até uma listinha de coisas, né, para falar aí sobre hoje. Acho que tem muito assunto para a gente poder debater aí. Bom, achei estranho ter apenas duas goleiras. Eu acho que, na minha visão, não teria problema nenhum chamar uma terceira goleira, que poderia ser Gabi Barbieri, do Internacional, que a Pia já até tinha chamado, né, na data FIFA de junho, para cobrir a questão da lesão da Lelê.
ou poderia dar uma nova chance para a Maiara do Internacional. Na data FIFA passada, a outra goleira foi a Natasha, né, que estava no Flamengo, agora retornou para o Corinthians, retornou de empréstimo, mas não chamou. Não sei o motivo, né? Talvez foi uma questão de última hora, não sei, mas eu teria chamado. Sei essa questão da goleira, eu teria chamado. Não vejo por que não chamar, mas vamos aguardar para ver se tem algum outro motivo e ver, né, se a titular será a Lelê ou se será a Luciana. A Lelê que não apareceu na última convocação, ela que não foi para a Copa América por lesão, mas não apareceu na última convocação por opção. E eu acho que ela evoluiu muito nesse mata-mata. Para mim, ela é uma das principais jogadoras do Corinthians nesse mata-mata, cresceu bastante, tem sido muito decisiva nessa fase final, então até acho a chamada dela justa, na minha visão, e, e aí vamos ver, né? Ela ou Luciana. Lê aqui algumas mensagens enquanto o Thiago não volta. O Thiago falou que teve um problema na internet, mas já está voltando. A Izzy mandou aqui uma pergunta sobre se a gente acha que a Diane, né, no caso do Corinthians, teria espaço na seleção. Segundo a Izzy não a vê com porte físico para ser volante. Um ponto para a gente entrar mais na sequência, quando a gente chegar nas meio-campistas. A Izzy mandou aqui também, achei que a Bruninha seria convocada nessa data FIFA. Será algum problema com o visto americano, lesão? Ela não tem sido relacionada no Gotham também. Olha, Izzy, a questão da Bruninha lá no Gotham, ela chegou na véspera do jogo anterior, né? O jogo do fim de semana. Acabou viajando com o grupo do Gotham. E assim, não foi para o jogo, mas achei até natural. Eu pensei que ela fosse para o jogo de ontem, ser pelo menos relacionada, acabou não sendo. Mas acho até natural pela questão de estar chegando no clube agora, uma liga diferente e tal. Não sei se tem alguma lesão, pelo menos não saiu em lugar nenhum que eu vi, não saiu em injury report da NWSL. Tem uma jornalista, Jenna Tonelli, que cobre o Gotham, também não vi ela falando nada. Então é aguardar. Eu acho que foi uma questão de opção mesmo da Pia, que já tinha chamado 8 defensoras, então a Bruninha seria ali uma nona. Aí acho que ela acabou não chamando, ela que tinha falado, né, na coletiva da última data FIFA, que seriam 2, 3 ou 4 jogadoras da seleção sub-20, e aí chamou 3, né, então tá dentro do que ela falou. Acho que a Bruninha virá, sim, nas convocações seguintes, alguma delas aí, mas acho que não foi nenhum motivo específico, não. A Izzy também mandou mais uma mensagem aqui, falando que, no geral, ela gostou da convocação, não teria levado a Duda Francelino nem a Luciana e acha que caberia a Maiara e outro teste no meio-campo. Bom, Thiago tá de volta aí, Luiz Ferreira entrou aí. Luiz, fica à vontade aí para participar do papo, para introduzir algum assunto. Recebi uma convocação, quase um decreto do Thiago. Participa ou não te pago cerveja quando você vier a São Paulo. Foi nesse nível. Ué, aí não tem como recusar, né, Luiz? Pô, se você me recusa uma passagem por Belo Horizonte, uns belos pratinhos mineiros, aí ia ficar complicado também. Aí eu ia ter que dar meu Pode, jeito. pode vir, só chegar aí. Cara, mas assim, te falar, assim, a Aline Calandrini, ela postou uma coisa bem legal no Twitter, que assim, vamos dizer, novidades. A gente tem as goleiras, porque a Lorena está machucada. Eu acho que a Lelê, ela compreendeu bem o toque que a Pia deu nela. Eu vejo Uhum, claramente assim que a Pia deu um toque nela. Ó, tu não tá legal. Tu também joga mais acho. do que isso. E ela entendeu, tanto que a Lelê fez um mata-mata sensacional. Tá fazendo um mata-mata maravilhoso. Tá voltando a ser aquela Lelê que a gente conhece. A Luciana, eu acho que ela entra muito por falta de opção, porque as outras goleiras no radar da Pia, a Natasha,
O Flamengo está jogando o Campeonato Carioca, que é uma exigência muito, 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 muito pequena. E a Luciana está jogando o Campeonato Paulista, bem ou mal, uma exigência bem maior do que o Campeonato Carioca. E Tipo, eu nem eu acho que te- a Natasha se destacou muito lá no Palmeiras, no é, Flamengo, desculpa, eu eu achei que ela acho. foi até bastante insegura na passagem dela lá, oscilando bastante. Eu também acho, eu concordo com você. É, agora, no meio-campo, eu também eu sou meio contrário eu não sou meio contrário à convocação da Duda, porque a sensação que a gente tem é que parece que a Pia, assim, é mais uma chance. O que a Aline Calandrini postou hoje no Twitter foi bem legal, porque, assim, existem algumas jogadoras que estão lá por conta do ciclo. E uma dessas jogadoras, para mim, na minha humilde opinião, é a Duda Francelino. Adorei a Milene ser convocada. Achei muito legal, gostei da volta da Ana Vitória, acho que ela vai ser super importante para a seleção brasileira. Curti muito as jogadoras de sub-20, sobretudo a Tassiane, a Laura, que eu acho que está muito mais experiente. Principalmente a Yaya, essa Copa do Mundo sub-20 me deixou muito fã do futebol da Yaya. E se agora falando de esquema tático, se a Pia quiser repetir aquele esquema em que a Antônia fica mais recuada, fazendo o terceiro zagueiro, ela precisa de volantes fortes, que saibam jogar de costas e a Yaya, isso é um cacófato maravilhoso. E a Yaya, ela mostrou que tem condição de jogar assim. Tanto que às vezes ela é quase quase mais uma jogadora de criação na seleção sub-20. Então eu acho que a convivência, a convivência com outras jogadoras da seleção principal, acho que vai fazer muito bem para essa galera da sub-20. Eu acho que a Bruninha estava na cara que ia ser chamada, ainda mais porque ela topou o projeto. Eu acho que a Bruninha ter topado o projeto e ir para os Estados Unidos, para mim, é muito importante. E a gente tem aí uma reposição para Antônio, ou até quem sabe. Não tem uma zagueira. A Kathleen não está num dia legal. A Tainara não está num dia legal. Você pode botar a Antônia na zaga e trazer a Bruninha, voltar um 4-4-2, voltar alguma outra coisa. E isso já prevendo que a Bruninha vai crescer. Mas olha, eu vou te falar que convocação da seleção feminina, para mim, eu não teve muitas surpresas, a não ser esses pequenos toques que eu dei aqui. Assim, Luiz, Thiago, fica à vontade quando quiser entrar no papo aí. Eu acho que foi uma convocação coerente com o que a Pia vem trazendo, né, nessas últimas datas FIFA. E a coletiva dela foi muito boa, na minha visão. Estava até comentando com o Thiago em off que eu estava ouvindo ela de novo e vai ser uma coletiva para ouvir mais vezes, porque ela deu muita informação lá, principalmente de coisas que ela está procurando de meio-campistas, do que ela está procurando do time de questão de equilíbrio. E uma coisa ela falou das jogadoras, né, vindas do sub-20, ela falou a necessidade de ter paciência, né, com elas, porque se errar uma vez, erros vão acontecer, e ela destacou isso. Não é o fim do mundo, é ter paciência, tentar de novo, que são jogadoras que em um ambiente de sub-20 elas podem render de uma forma, mas na seleção principal isso pode não ser a transição mais natural possível. Então, E há um detalhe também, Amandinha, o momento de errar é agora, é uhum, amistoso. sim, É assim, há que se colocar uma coisa na cabeça do povo, o momento de errar, de levar pancada, de pisar na bola, de cair com a cara na grama é agora. O momento de fazer lambança é agora. Testar não deu certo, vamos tentar outra coisa. Amistoso é para isso, é para testar. Assim, você não vai querer chegar assim na Copa do Mundo, nós ganhamos 20 amistosos, aí você sai na primeira fase. Não adianta de nada, sabe? Acho que amistoso é para isso, para você fazer a variação, tirar. Eu escrevi no torcedores.com e eu fui contra muita gente, eu tomei pancada pra caramba por causa disso. É porque eu falei que os dois amistosos contra a África do Sul foram sim bons e foram úteis para ter respostas, sim, sabe? Para uma série de coisas que ela estava tendo. Aí muita gente, pô, mas a África do Sul, eu falei, bicho, para começar é campeão africano. Não é qualquer time. É. Agora, a seleção fez aquilo que tinha que ser feito. A seleção africana mostrou fragilidade, a seleção brasileira, principalmente no segundo jogo, foi lá e amassou. Fez o que tinha que fazer. Agora, amistoso é para isso. E isso eu quero que muita gente tenha em consideração com relação a Lauren,
a Bruninha, a Yaya, a Tassiane, todas as jogadoras que estão subindo sub-20, eu acho que isso tem que ter, a gente tem que ter muito em mente, é amistoso, elas vão errar. Você tem a certeza disso? E assim, essa questão do amistoso da África do Sul, muita gente reclamou, e é como você falou, a África do Sul, campeã africana, não é uma seleção qualquer, é uma seleção que ela não foi campeã africana por sorte, ela teve méritos para isso. E assim, fica parecendo que a seleção brasileira não fez amistoso contra boas seleções. Gente, nesse ano nós enfrentamos França, Holanda, Espanha, Suécia, Dinamarca. Cara, são ótimos amistosos. E aquela data FIFA era uma data FIFA que estava muito difícil porque estava no fim da eliminatória europeia. Então estava muito difícil de encontrar esses adversários. Estados Unidos, por exemplo, já tinha amistosos definidos. A minha crítica mesmo vai na demora da CBF em definir esses amistosos, tal, mas eu não tenho críticas ali com o adversário África do Sul, porque é necessário a gente pegar escolas diferentes, e para mim foi importante, foi um teste válido, como esses dois agora, né, Noruega e Itália serão, e serão testes diferentes que vão nos desafiar de outra forma. Por exemplo, se a África do Sul, na minha visão, desafiou pouco a seleção brasileira no quesito marcando a nossa saída de bola, marcando o nosso início ali da construção, vai ser diferente com a Noruega e vai ser diferente com a Itália. São equipes que vão nos pressionar mais, que vão diminuir os espaços, que vão pressionar mais a portadora da bola. E a gente errou muito passe naquele confronto contra a África do Sul. A gente cedeu muito Nossa, nem fácil a fala. bola para o time sul-africano. Tipo assim, temos uma posse curta porque a gente está entregando de forma fácil, ou via erro de passe, ou jogando a bola para fora, ou forçando muito uma jogada, né? E às vezes a África do Sul nem estava nos pressionando e a gente errava o passe. Então, contra esses outros adversários agora, que tem jogadoras mais qualificadas para fazer uma pressão ali, a seleção brasileira vai precisar de evoluir. E é isso que a gente quer ver dessa equipe, uma evolução no estilo de jogo, uma evolução de fundamento, né? A gente toca muito nesse ponto de fundamento com a seleção, que passe, finalização, posicionamento, às vezes coisas assim básicas que a nossa equipe está errando. Então, vamos ver. Thiago, já está a postos aí? Já está beleza? Tô. Ah. Tem uma oscilação aqui no Wi-Fi aqui e foi tudo por água abaixo aqui, né? Minha conexão. Acontece, acontece. O que você acha da gente começar a falar, puxando sobre essa questão de defesa, esses nomes, a questão de se a gente vai ver Rafa Volante, não? O que você acha? Pode ser. Antes eu só queria, assim, trazer a questão do contexto, né? Porque a gente fica debatendo muito convocação, debatendo, porque jogadora X está muito bem, tem que ser convocada, jogadora Y está mal, não pode mais ser convocada. E a gente precisa entender, tipo, o contexto da avaliação da PIA, né? E, assim, de todos os treinadores de seleção, né? Porque seleção joga pouco, né? Seleção joga menos, tem menos tempo de treino, tem menos tempo de trabalho. Ela sempre vive falando do tal do jet lag, que é um dos piores inimigos aí das datas FIFAs da PIA, né? E de todos os treinadores, mas ela fala isso abertamente, então eu acho que é interessante, porque ela traz essas questões mínimas, né? E reforça elas, e aí a gente tem gente que fica olhando isso e fica achando que essas questões mínimas são, isso aí é desculpa, isso aí. Não, pô, ela está debatendo os pormenores que atrapalham o desempenho das atletas, né? Então, assim, o contexto da avaliação dela. Primeiro a gente tem que entender qual que é o nível do Campeonato Brasileiro, né? Porque eu acho que a nossa avaliação sobre o trabalho da Pia tem que passar sobre o que ela tem em mãos, o que ela tem à disposição, né? E o que ela tem à disposição? As jogadoras brasileiras. A maioria das jogadoras brasileiras está no Brasileirão. Qual que é o nível do Brasileirão? Né? Porque a meta
da torcida, da mídia e da própria seleção feminina é estar no topo, né? Mas o nosso campeonato é de topo. Eu vejo muita análise, muita transmissão de futebol feminino que elogia todos os jogos, elogia todas as jogadoras. Parece que tem 12 craques para cada lado e tal. E eu não estou desmerecendo aqui a qualidade das jogadoras, mas assim, craque em que contexto? Craque em que nível de competitividade, né? Porque a gente tem que entender, o nível do nosso campeonato brasileiro não é um nível de topo das ligas mundiais. Ponto. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender e aceitar, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito bom, na média dos 200 países que tem no mundo. Ele é muito bom. Só que se você olha para os melhores campeonatos do mundo, o Brasileirão não está na primeira prateleira, né? Esse é um ponto importante. Segundo, entender o nível das nossas jogadoras hoje, né? A gente tem jogadora muito boa. E acho que o Brasil sempre vai ter, porque o Brasil é um país continental, tem um território litorâneo gigantesco, tem muito espaço ainda para se jogar futebol, né? Para as crianças se desenvolverem e tal, apesar de a gente ser um país muito pobre. Mas assim, qual que é o cenário das nossas melhores jogadoras hoje? Das nossas 50, das nossas 100 melhores jogadoras hoje perante o cenário mundial? A gente tem hoje uma super centroavante de primeira prateleira, a gente tem uma primeira volante de primeira prateleira, a gente tem duas laterais de primeira prateleira do nível mundial. Não estou falando, eu gosto de X, gosto de Y. O Brasil tem uma oferta de jogadoras muito grande, né? Mas eu acho que a gente precisa entender que, assim, a gente tem jogadoras muito boas. Isso não quer dizer que a gente tem a melhor de cada posição, ou as melhores de cada posição. Então, eu acho que isso é importante a gente entender também. Outra coisa, características. A Pia, ela vai montar o time de acordo com as ideias de jogo dela e de acordo com o que ela tem à disposição. E o que ela tem à disposição são as jogadoras. Cada jogadora tem a sua característica, né? E qual a característica mais marcante da jogadora brasileira hoje? É romper. São jogadoras de espaços longos, né? Digamos assim. São jogadoras que carregam bem a bola, que conduzem, que atacam a ruptura, que tem drible, que tem velocidade. Esse é o tipo de jogadora que a gente tem no Brasil de forma predominante. Predominante. Não estou falando que a gente não tem outros tipos de jogadora. Que tem. Mas o que a gente tem em maior quantidade e as melhores, principalmente do meio para frente, são jogadoras com essas características, né? Então é entender esse contexto também. Aí a gente vai ter que entender também a estrutura da montagem do time da Pia. Como a gente vive falando aqui, tem a espinha dorsal, tem aquelas titulares, que são titulares absolutas, tem as jogadoras de elenco de apoio, que são as jogadoras que vão compor o 11 inicial e que vão, todo o jogo ali tá entrando e podendo ter alguma característica para mudar o jogo, e tem as jogadoras promessas, que são essas jogadoras que a gente está preparando para daqui 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, assim, para mim, né, quem que é a espinha dorsal hoje da Pia? E é para mim onde ela tem mais dificuldade, porque são jogadoras que lesionam muito, ela não consegue ter essa espinha dorsal toda à disposição dela. E eu tô falando após Tóquio, tá? Não tô falando do trabalho todo dela, porque eu acho que também é importante a gente entender que a Pia tá há mais de 3 anos na seleção, mas ela tá fazendo 2 trabalhos. O primeiro trabalho dela acabou em Tóquio. A CBF renovou com ela antes de Tóquio, já dando a entender que, depois de Tóquio você vai poder reiniciar aquele outro processo lá, que é o verdadeiro processo de renovação, né? Aí começa a renovação, é após Tóquio. O Brasil não está há 3 anos num processo de renovação, né? Não caiu nessa, não, isso é papo furado. O processo de renovação começou após Tóquio. E qual que é a espinha dorsal, né? Lorena, data FIFA, tá machucada. Rafaele machuca com frequência, mas acho que é a nossa melhor jogadora na seleção. Se você tirar um recorte assim dos últimos 6, 7 anos, cara, eu acho que a Rafaele é a jogadora mais consistente em alto nível que o Brasil tem. Antônia é uma jogadora super importante. Angelina se tornou importante, já perdemos ela com uma lesão de ligamento. A mesma coisa que aconteceu
no ciclo anterior da Pia com a Luana Bertolucci, acabou acontecendo agora com a Angelina, né? Chegou, se adaptou rápido, mostrou desempenho, competitividade, mostrou que tinha um espaço ali para ocupar e para crescer, e aí se lesiona. Um problema seríssimo, né? Que vai impactar em todos esses problemas também do Brasil de perda do controle do jogo, de erros de passe, enfim. Angelina, Ari Borges e Caroline, essas duas aqui eu vou destacar porque eu já vejo as duas como jogadoras da espinha dorsal da Pia. Por quê? Porque a Caroline é uma jogadora que mantém o Brasil jogando da forma que joga por 90 minutos, né? Porque ela não cansa, é impressionante. E a Ari Borges, ela é uma jogadora que ela já mostrou que é muito efetiva jogando como ponta, que tem bagagem para se desenvolver como uma meio-campista central, né? Lembrando que o Brasil joga com duas meio-campistas interiores. Então, eu vejo que a Pia não vai abrir mão delas, né? E por que eu chamo a atenção delas? Porque elas já são hoje espinha dorsal. A Angelina também dá para falar isso. São três jogadores que fazem parte dessa espinha dorsal da seleção, que são jogadores muito jovens, né? O ideal nesse momento é que essas principais jogadoras da seleção fossem jogadoras de 25, 26, 27, 28, 29 anos, jogadoras no seu auge físico, técnico e mental, né? Então, assim, se essas jogadoras não estão ocupando esse espaço na seleção, porque está acontecendo alguma coisa também, a gente talvez não esteja observando, né? A gente tem muitas jogadoras talentosas nessa faixa de idade. Mas por que essas jogadoras não estão na seleção e não estão desempenhando o que a gente espera nos clubes, né? Que é regularidade, não só números, né? Eu adoro números, faço estatística, boto aí nas redes sociais, faço gráfico, adoro. Mas consistência, falo de consistência, né? E aí a gente tem o elenco de apoio, a gente tem duas jogadoras brigando por uma vaga no ataque, que hoje, para mim, Geise e Bia Zanerato. A gente tem as jogadoras jovens que a gente está preparando para o próximo ciclo, Lauren, Tarciane, Yaya, Gil Queiroz, que já foram convocadas aí, ou estão sendo convocadas agora. Essas jogadoras são aquelas jogadoras que estão sendo preparadas, né? Eu não espero que a Yaya vai entrar num jogo contra a Espanha e vai resolver o jogo. Que a Gil vai entrar contra a França e vai botar a defesa da França no bolso dela. Se ela fizer isso, excelente. Se ela não fizer, pô, mais minutos que eu dei para ela e ela vai estar amadurecendo, porque no próximo ciclo, talvez seja a seleção da Yaya, talvez seja a seleção da Tarciane, da Gil Queiroz, né? Então, isso é preparar as jogadoras para o futuro. E esse é um processo que toda seleção tem que fazer. E no ciclo do Vadão, esse processo ficou muito sucateado. E hoje a gente está colhendo os frutos, né? De não ter uma jogadora entre 25 e 29 anos, uma não, né? Algumas que sejam as donas do time, né? Porque a Antônia é uma jogadora que ela tá nessa faixa de idade, mas ela veio do futsal, então assim, é um processo que ela veio depois, né? Cadê as jogadoras da Sub-20, né? Que hoje estão com 25, 28, 29 anos dessa seleção, né? O que aconteceu, né? Teve um período de seleção permanente, foi um período onde a gente criou uma área VIP na seleção feminina e diminuiu o nível de competitividade, né? Aumentou ali uma zona de conforto para as jogadoras, né? Tipo, ó, a seleção é vocês, quem tá de fora não entra, né? E tudo isso cobra um preço, né? Eu acho que esse ciclo da Pia tá pagando alguns boletos que não é dela, né? Mas assim, não tô aqui só para elogiar a Pia, a gente vai aprofundar mais. Mas assim, eu queria botar todo esse contexto à tona aqui, para a gente não começar um debate falando de nome X, nome Y, porque assim, não tem solução rápida, não tem solução fácil para nada. Futebol é contexto, futebol é trabalho, futebol é dia a dia, né? Se uma jogadora no clube não está desempenhando o X, ela não vai chegar na seleção e vai entregar aquilo imediatamente. Quando acontece isso, isso é a exceção. Isso é a exceção, né? Tem histórias aí de jogadores e jogadoras que no clube é mais ou menos, na seleção é um foguete. Mas isso é a exceção. A gente não pode apostar um trabalho todo em 22 exceções. Então, se a exceção vier, melhor ainda pra gente. Mas é trabalho e é projeto, né? O Luciano falava projeto, mas aqui é projeto mesmo. Tipo,
as jogadoras jovens, principalmente, são um projeto, né? Não é para Tarciane e para Lauren chegarem em uma Copa do Mundo sendo as titulares da seleção num jogo contra a Holanda. Tipo, se isso acontecer é porque alguma coisa está errada no processo. E eu falo do processo de longo prazo, né? Por exemplo, a Ari Borges hoje e a Caroline sendo duas das principais jogadoras da seleção. Eu acho duas jogadoras fantásticas. Mas assim, elas pularam um ciclo, né? Era para ser o ciclo da preparação delas para elas dar um salto na próxima. Talvez após a Copa do Mundo a gente tenha uma Ari e uma Caroline na ponta dos cascos para aí sim falar, pô, agora sim, né? Mas não, né? Então, sim, se elas tiveram que ocupar essa responsabilidade tão rápida, talvez tenha alguma coisa errada aí no nosso. Não na formação, porque aí quando a gente fala formação dá a entender que é a base, mas acho que no dia a dia, né, das nossas jogadoras mesmo. E aí eu, de novo, falo do nível da nossa liga, que eu acho um nível bom, mas competitivamente eu acho que poderia ser muito melhor. Falo do contexto das nossas jogadoras e tudo mais. Enfim, né, aí a gente pode tocar na questão aí do que a Amanda citou, do Brasil, dos erros de passe e tal. Eu acho que assim, o maior desafio da Pia hoje, e ela citou isso na entrevista dela, é encontrar essa dupla de volantes, né? Ah, mas por que a Pia não muda o sistema? Ah, faz um 4-3-3, faz uma linha de 5, não sei o quê. A gente até pode falar disso um pouco mais pra frente. Mas assim, por que eu acho que uma dupla de ataque é necessária no Brasil, né? E aí, quando a gente fala dupla de ataque, a gente já tá meio que deixando de lado o 4-3-3, que é que eu vejo muita gente pedindo, né? Ah, preenche mais esse meio campo e tal. Na minha visão, essa aqui é a minha visão. O Brasil tem sérias dificuldades em preencher a área de ataque, né? A gente não tem uma centroavante completa. E eu não estou dizendo boa ou ruim, estou falando completa, com todas as características. Uma jogadora que seja boa atacando ruptura, uma jogadora que seja boa em apoio, em jogo apoiado, uma jogadora que seja boa em duelo físico, uma jogadora que tenha tudo isso, seja técnica, seja super inteligente. A gente não tem, a gente tem jogadoras que são muito boas em ruptura, muito boas no 1 contra 1, mas aí falta alguma característica para ela ser completa. Às vezes ela não tem um jogo apoiado, às vezes ela não consegue fazer um pivô. E eu não estou falando em fazer esse tipo de coisa em jogos de Brasileirão, por exemplo. Né? E é por isso que eu falei do nível do Brasileirão, que eu acho ótimo. Eu não acho que é o campeonato mais top do mundo. Eu dou um exemplo assim do nível mundial mesmo. Né? Por exemplo, vou citar nome aqui. A Bia Zanerato, para mim, é a melhor jogadora da nossa geração em termos de capacidade. Né? Ela é inteligente, ela tem uma técnica muito apurada, muito habilidosa, tem bom passe, tem bom chute, mas ela não consegue, nos grandes jogos, e eu vejo isso na seleção, ela não consegue desempenhar tudo que ela pode nesses grandes jogos. E isso é recorrente, não é da era Pia. Isso é recorrente, né? Vem de outros, vem da era Vadão já, enfim. Até em grandes jogos do Brasileirão, às vezes ela dá uma sumida, só que às vezes quando ela tem uma ou duas oportunidades, ela consegue fazer algo diferenciado, né? Mas assim, quando a gente olha e a gente vê nossa necessidade de consistência, é uma jogadora que não entrega. E aí tem várias outras jogadoras que a gente pode ir abrindo, expandindo a visão e percebendo. Então, assim, quando a gente trabalha com uma dupla de ataque, pelo menos na minha visão, uma dupla de ataque é muito para a gente conseguir, em duas jogadoras, uma compensar talvez as debilidades da parceira, né? E aí sim conseguir gerar profundidade, principalmente atacando a ruptura, que é onde o Brasil consegue gerar profundidade de uma forma mais clara, né? Mas o Brasil tem muita dificuldade em fazer um jogo apoiado por dentro. Um jogo de retenção. Por exemplo, a gente tem a Geise. A Geise é uma jogadora muito boa na ruptura, é uma jogadora muito forte, tem 1 contra 1 muito forte, mas ela tem dificuldades em jogar apoiado, né? Até estava vendo uma transmissão da Globo, a comentarista pedindo para a Geise participar mais do jogo apoiado, mas não é característica dela, né? Não adianta a gente pedir para
a treinadora precisa respeitar as características da jogadora. Aí depois, na sequência, fala, a Geise tem que jogar mais apoiado. Mas isso, se você falar isso, você não está respeitando a característica da Geise, né? Geise não faz isso. Geise nunca fez isso. Ela não tem essa característica. O jogo dela é um jogo de receber a bola de frente ou receber no fundo para atacar a ruptura. Né? Quem faz o jogo apoiado, com mais qualidade, hoje é a Zanerato, das atacantes. Só que é uma jogadora que nos grandes jogos não consegue fazer esse jogo apoiado. Então, assim, é um contexto muito complexo para montar, né, o 11 inicial, decidir como o Brasil vai atacar, como o Brasil vai defender, o encaixe das jogadoras. Aí a gente chega nessa questão do meio-campo, essa dupla de meio-campistas, que a gente tinha a Angelina como uma certeza e a Ari Borges como uma aposta. Aí a Angelina se machuca, a Ari Borges tem que virar a nossa certeza pro setor, né? E dá pra ver que a Ari Borges está verde ainda para fazer a função. Ela tem muito para crescer ainda, ela tá indo bem, mas ela tá verde. E a gente tá com um meio campo de jogadoras verdes para já ir cobrando Copa do Mundo, cobrando medalha olímpica. Então acho que quando a gente fala de entender o nível da cobrança é um pouco isso também. Essa Mantê-la. parte, Thiago, que você está trazendo de contexto, eu acho excelente e fundamental, porque senão a gente acaba iludindo com uma realidade que não é a nossa, entendeu? Uma realidade que não é a nossa. Às vezes, vejo pessoas falando assim, porque nós temos muitas jogadoras talentosas, nós temos aí muitas jogadoras para essa posição, tal. Só que as jogadoras que a gente tem hoje, elas estão no nível que a seleção brasileira precisa ter para competir nos grandes torneios? Eu não acho que a gente tem muitas jogadoras para isso. Então tá aí a dificuldade, né? E isso que você falou também dos encaixes, de característica de jogadora tal, era algo que, assim, estava até refletindo bastante isso esses dias, porque estava lendo algumas coisas, vi alguns vídeos sobre a diferença da posição para função, né? Você tem ali atacante, mas existem diversas funções para os atacantes. Existe atacante que joga mais preso entre os zagueiros, mais centralizado, atacante imóvel, que atua mais pelos lados do campo. Então, existem diversas funções. Aí, lateral. Existe lateral que faz o corredor, que atua pisando na linha do campo. Existe lateral que vai muito na linha de fundo. Existe lateral que apoia pelo meio. Então, são várias funções. E às vezes a gente fala assim, tá colocando a jogadora fora de posição. Mas qual é a posição? Qual é a função? Cada time tem uma forma de jogar. Não vai ter como aí todas as jogadoras atuarem exatamente da mesma forma como elas atuam no clube. Porque, gente, são vários clubes que cedem atletas para a seleção, só que é uma seleção só. Então a seleção tem a sua forma de jogar e às vezes a gente vê e fala assim, vou dar o exemplo que você usou, né, da Bia Zanerato e da Geise, que elas são atacantes, mas são atacantes de características diferentes, né? Fala assim, a Bia tá jogando de forma diferente na seleção. Não, o que a gente viu aí, data FIFA de junho, Copa América, na última data FIFA, muita liberdade para a Bia jogar, circulando, descendo, caindo na entrelinha. E aí a diferença da Geise, que também é atacante, como foi a Geise no jogo contra a África do Sul, no primeiro jogo, no primeiro tempo? Ela foi uma 9, definidora. A Geise foi a jogadora do último toque na bola. E só no primeiro tempo, se não me engano, ela teve 4 chances para fazer gol. Ela marcou um gol. Sim. Ela teve 4 chances para fazer gol. Não necessariamente ela precisa estar tocando na bola o tempo todo. Por quê? Porque a função dela naquele jogo era ser a jogadora do último toque, aquela que vai mandar a bola para o gol.
E ela chegou, se não me engano, umas 2 vezes na cara da goleira. Acabou não conseguindo marcar o gol. Finalização, não deu certo e tal, mas eu considero uma jogada que deu certo. Nem toda jogada. Não é porque o gol não saiu que a jogada não deu certo, entendeu? A função dela ali naquele jogo era definir. Definiu, acabou não fazendo gol em algumas oportunidades, mas era a função dela. E aí, ela no intervalo, né? A Pia tirou, se não me engano, a Debinha, colocou a Bia Zanerato, e ficaram as duas, e aí a Bia já traz uma outra função. É uma jogadora que circula mais. Então, quando a gente analisa um jogo, pelo menos é o que eu tento fazer, é a gente olhar e ver assim, essa jogadora é atacante, aquela jogadora ali também é atacante, mas qual é a função que ela está fazendo em campo? O objetivo dela é qual? E cada um tem um objetivo diferente. E assim, a Pia, né, tentando achar esse time, eu acho que é isso que ela está tentando fazer, tentando encontrar ali dentro de campo formas de potencializar o coletivo da equipe. E aí, o que o Thiago citou, o que a gente vai começar a tratar agora nesse tópico, será que a Rafa vai de volante? Porque 8 defensoras foram chamadas e ela foi testada assim em momentos, né, do segundo jogo contra a África do Sul. Eu preciso achar minha dupla de meio-campistas. E o problema é todo esse contexto que o Thiago citou, lesão da Angelina, a Luana, que se lesionou e até agora não conseguiu retomar o nível, parte técnica, parte física também. Então, a gente se viu aí numa busca e com poucas opções, né? Eu acho que a Pia testou ali algumas jogadoras, trazendo a Ana Vitória de novo, mas eu quero saber como a Ana Vitória vai ser utilizada, porque no Benfica ela atua de forma até diferente, né? Ela é uma jogadora um pouco mais ofensiva no Benfica, só que agora, Yaya, Duda Sampaio, então são muitas jogadoras novas para um setor que ela acabou deslocando a Ari Borges, que vinha sendo utilizada pelo lado, e aí por todo esse contexto aí de lesão, está precisando ser utilizada por dentro, e aí é mais uma jogadora que tem que se adaptar novamente. E aí a questão, encontrar entrosamento, encontrar o equilíbrio entre as funções defensivas e ofensivas, né? Algo que a Pia tocou bastante nessa coletiva, mas também já tinha tocado na da última data FIFA. A meio-campista saber jogar nas duas frentes, vamos dizer assim, na parte sem a bola e na parte com a bola. Conseguir pressionar, desafiar o adversário, pressionando na marcação, fechando os espaços, e quando a equipe tiver a bola, conseguir dar um dinamismo no meio. Então esse é o desafio dela. E uma alternativa na partida contra a África do Sul foi utilizar a Rafaele, e aí a gente fica nessa dúvida, será que a Rafaele vem novamente nessa data FIFA em alguns momentos? Para começar a discussão, eu não mexeria na nossa zaga. Eu não tiraria a Rafaele de zagueira. Eu acho que defensivamente a seleção é o setor mais sólido da equipe e eu acho que não vale a pena, nesse momento ainda, mexer. Seria só uma situação de extrema urgência mesmo. Eu acho que a Pia ainda tem tempo para tentar testar algumas meio-campistas, para tentar achar essa dupla. Então eu esperaria. Mas não me incomoda teste em alguns minutos, até para ver como a própria Rafa se comporta. Só que eu não alteraria essa linha de zaga, até porque eu acho a Rafaele muito importante ali como a zagueira pela esquerda para poder auxiliar a Tamires, para poder dar um suporte ali. Então, eu manteria. A Copa América dela foi uma boa Copa América, mas abaixo do que eu esperava, pelo menos, do nível que ela é. Para mim, ela é uma zagueira world class, mas eu acho que a Copa América dela foi abaixo do que ela poderia apresentar, e a data FIFA dela contra a África do Sul foi muito ruim. O começo de temporada dela no Arsenal não está bom, cometendo erros bobos, displicente mesmo. Então, vamos ver o que a gente vai esperar dela e se essa mudança vem. O que vocês acham aí?
Kevin e Thaís. Não, eu só pedi para falar aqui porque estava difícil de ouvir, não estava conseguindo escutar vocês. Podem continuar aí. Depois eu pitaco. Beleza. Então, olhando o copo meio cheio, essa questão da Rafa ser testada como primeira volante, né? A Izzy que está aqui ouvindo a gente, ela até já citou isso algumas vezes, perguntava isso lá no Twitter, e a gente tô com a Amanda, né? Bem pragmáticos nesse sentido de, pô, não sei se eu mexeria ali, porque é a nossa melhor jogadora, né? É meio complicado mexer no setor dela, porque contexto, né? Como a gente vem dizendo, contexto. É um setor que a zagueira pela esquerda e a volante pela esquerda são as duas jogadoras que vão vigiar o lado da Tamires, que é, em teoria, aí na prática, né? Nosso lado mais frágil ali, quando a gente pega as pontas de primeira prateleira do mundo, né? Então, ter uma Rafael ali é uma segurança a mais, né? E aí a gente já tem essa lacuna no meio campo de não saber quem vai ser a parceira da Ari, que era um teste e virou a titular, e aí você ainda vai e mexe na Rafa, é meio arriscado, mas olhando o copo meio cheio, a partir do momento que a Pia se vê confortável para testar a Rafael como primeira volante, e eu entendo o teste, por quê? Por causa da lacuna que tem no setor, porque a Rafael tem características interessantes, ela tem um bom passe, ela é uma jogadora com bom controle da bola, com bom tempo de bola, né? Como a Amanda falou, nas últimas data FIFA e nesse começo de temporada, não é aquela Rafael que a gente conhece, mas a gente sabe do teto dela, né? Atual. Então eu entendo ela por ali. E também é uma mensagem que a Pia nos passa de que, ó, eu confio na Antônia, confio na Tainara e tô confiando na Palermo, né? Então ela passa essa mensagem pra gente, tipo, vou mexer na Rafa aqui porque tô confiando nessas outras jogadoras. Então acho que isso é algo interessante pra gente trazer. Acho que esse teste vai rolar de novo, porque pelo número de zagueiras que foram convocadas, acho muito difícil ela não testar a Rafa ou outra zagueira ali, mas acho que a Rafa é a zagueira que tem características para ser testada como primeira volante. Por mais que ela tenha todas as características para ser uma primeira volante muito boa, falta minutagem, falta rodagem para ela. Ela não vai ter essa minutagem em clube, né? Então, ou é na seleção, ou a gente nunca vai saber, né? Se vai dar certo ou não. Então, assim, eu penso por esse lado. Eu entendo o teste. Não, espero que a gente não necessite da Rafa ali, né? Porque futebol é um cobertor curto. Por mais que você tenha você pode ter o melhor elenco do mundo à disposição. Você vai ter que ter algumas escolhas que vão gerar alguns outros riscos. Isso é natural no futebol, né? Quer jogar atacando profundidade com a linha recuada? Eu vou só contra-atacar e vou ficar defendendo aqui. É uma forma simples de jogar, mas você vai atrair o adversário para o seu campo, né? Dependendo do adversário, não é vantagem fazer isso. Vou jogar com a bola no campo do adversário e tentando ter a posse. Você vai oferecer o espaço para o seu adversário atacar em velocidade, né? Será que seu adversário é bom nisso? Então, assim, futebol é escolha em qualquer contexto, né? Não tem uma fórmula mágica para falar, se fizer isso aqui com essas jogadoras, não tem como perder. Sempre vai ter. Thiago, e isso foi algo que a Pia falou na coletiva de hoje, né? Ela falou que é o time saber a hora das coisas. Se vai contra-atacar, a hora de contra-atacar, porque ela até cita que nós temos jogadoras, igual você chegou a falar quando você estava falando do contexto, que nós temos jogadoras valiosíssimas para o momento de transição, atletas muito velozes que atacam muito bem espaço, jogadoras de profundidade para poder aproveitar bolas nas costas da zaga, tal, muito velozes. Só que a equipe precisa conseguir detectar no jogo se aquele momento é o momento do contra-ataque ou se é o momento de desacelerar um pouco e trabalhar um pouco mais a bola. E, assim, o que eu inferi foi, ainda não sabemos fazer isso. Com vamos dizer assim, a constância necessária, né, de tomar as decisões corretas, e isso passa muito
por essa formação, lógico, de meio campo, mas também passa pela percepção das atletas do jogo, né? Amanda, você tem muito mais bagagem do que eu para falar de NWSL, mas dos poucos jogos que eu assisti essa temporada com vocês lá na ZTV, deu para perceber que a NWSL é uma liga que tem muita troca de posse, né? Então é lá e cá, o time pega a bola e acelera, outro time pega a bola e acelera, geralmente, né? Não, claro que nem todas as equipes são assim. E é um campeonato onde tem muito espaço para transicionar, né? O time pega, acelera, seja tabelando em velocidade ou seja conduzindo. Geralmente é tabelando. Mas tem algumas jogadoras na liga que gostam muito de conduzir a bola, a própria Caroline, a Debinha, enfim, outras jogadoras até americanas, né? A Rodman. Mas o que me parece é que a seleção brasileira, há quem fique comparando a seleção brasileira com o futebol sueco. A gente já fez um fio desmistificando um pouco isso, porque é aposta no estereótipo, né? Porque não tem nada de futebol sueco. Futebol sueco é futebol, né? Não tem, esse aqui é o futebol sueco dos anos 2000. Pô, então explica o que é o futebol sueco dos anos 2000, porque pode ser o mesmo do futebol alemão, o mesmo do futebol inglês, né? Tipo, fica parecendo que o termo sueco é para depreciar, como se a Suécia fosse uma equipe fraca no futebol feminino, né? Tipo, tem vários enganos nessas afirmações aí. Mas, enfim, a seleção brasileira me lembra muito as equipes da NWSL. Né? Não sei se você concorda, lógico, não em tudo, mas é uma equipe que gosta de ter campo e gosta de acelerar. E por mais que a Pia esteja ali tentando, segundo ela, né, ter um controle do ritmo do jogo e do ritmo das jogadoras um pouco maior, tá muito no DNA das nossas jogadoras, né? Tá no DNA da Ari Borges procurar um passe pifado, tá no DNA da Debinha, da Caroline, receber a bola e já chamar um contra um, já acelerar, já buscar uma tabela para progredir, para avançar. Tá muito no DNA das nossas laterais, buscar esse passe mais longo, paralelo à linha, porque sabe que vai ter uma jogadora de velocidade ali que vai buscar essa bola e vai achar um contra um. Então, isso é característica do futebol brasileiro, gente. É verticalidade, né? Esse negócio de jogo de primeira bola, de segunda bola, também é bobagem, porque o Brasil, o problema do Brasil é que ele peca muito, ele tenta muito, né? Muita tentativa e erro. É muita tentativa e erro. E é baseado nas características das nossas jogadoras, sim. Né? Como eu falei, a Ari Borges é uma jogadora que procura o passe pifado toda hora. Ela não é ainda, pode se tornar ser, mas ela não é ainda aquela jogadora que vai lá perto das zagueiras, recebe a bola, inverte o jogo, vai perto da zona da bola, recebe a bola, vira o jogo para outro lado e fica ali mexendo a defesa adversária até alguém achar ou ela mesma achar esse passe para infiltrar. Ela não é essa jogadora, pode vir a ser, mas hoje ela não é. E ela é a nossa meio-campista, mas pô, tem outras jogadoras para testar no setor ali, não sei o quê. Para mim, né, minha opinião, no nível competitivo da Ari Borges, não vejo tanta oferta de jogadoras assim no setor. Tem jogadoras que conseguem fazer esse controle do ritmo do jogo melhor do que a Ari Borges, mas não vejo competindo no nível que ela compete, principalmente contra as grandes seleções, né? E aí a gente volta de novo para o nível do futebol brasileiro. Que, de novo, falo, eu acho o nível do Brasileirão muito bom. Poderia ser melhor, muito melhor. Acho bom quando a gente compara com 200 países no mundo. Tem 200 países no mundo. Então, se você comparar a Liga do Brasileirão, tá da metade para cima com certeza. Agora, quando a gente olha para o topo das melhores ligas, quando olha para as melhores seleções, ainda é um jogo um pouco lento, ainda é um jogo que se dá muito espaço para a jogadora pensar. E aí, essa realidade ela não vai se reproduzir numa Copa do Mundo ou numa Olimpíada pela seleção. Então, é questão de estímulo. Se a jogadora não está sendo estimulada a enfrentar esse tipo de desafio diariamente nos treinos e nos jogos, principalmente do Brasileirão, quando chega na seleção, ela está numa realidade que não é a dela atual. Ela vai ter dificuldade, e é natural ela ter dificuldade, é natural. Né? Para mim, o mais louvável é a Ari Borges sair do Campeonato Brasileiro, chegar na seleção feminina e fazer um bom jogo contra a Suécia. Isso para mim é fora da curva.
porque não é o ambiente natural dela. Não estou desmerecendo o talento que ela tem, porque eu sei que ela tem talento para isso e para muito mais. Mas ela não está nesse ambiente, né? Ela não está nesse ambiente. Então, assim, tá tudo conectado, né? Não adianta a gente só achar que trocou um nome ali no meio campo e resolveu tudo. Às vezes resolve. Quando resolve desse jeito, é a exceção, não é a regra. A regra e a treinadora tem que apostar na regra, não na exceção. E a regra é trabalhar, tentar achar os melhores encaixes. A gente não tem uma dupla de volantes ainda, não tem. Né? Faltam poucos menos de um ano aí para a Copa do Mundo. E a gente não tem essa dupla ainda, né? Que é a dupla que vai conectar defesa e ataque. Né? Então, assim, a gente está numa situação complicada quando a gente olha para esse contexto. Não é terra arrasada de maneira alguma, mas é assim, quando a Pia vai, aí finalizando a resposta, né? Quando a Pia vai e mexe na Rafaele, a gente percebe que assim, ela já imaginou de tudo, né? Tem muitas opções que não passam nem no filtro da hipótese da cabeça dela, né? Por exemplo, muitas jogadoras no Brasileirão aí, com certeza, o pessoal pede, mas na hipótese da Pia não deve assim, não vou nem convocar porque eu sei que não vai dar. E eu tenho poucas oportunidades para testar essas jogadoras. Então eu tenho que testar com as minhas certezas, né? E eu acho que é isso que ela está fazendo. E assim, eu já esperava essa dificuldade nessa geração. Já esperava, porque as nossas melhores controladoras de jogo são jogadoras que se acostumaram a jogar com muito espaço, sem pressão. Né? Quando eu falo de sem pressão, eu falo de novo, no nível mundial, no maior nível de todos. Então, quando essas jogadoras chegam na seleção e não conseguem entregar o que a gente precisa nos grandes jogos, elas só estão sendo coerentes com o ambiente que elas já estão trabalhando. Então é difícil, né? É difícil. A gente está tentando achar exceções à regra, né? De novo, jogadoras, as melhores hipóteses que o Brasil tem para chegar no topo de alto desempenho nos grandes jogos são as jogadoras que hoje são mais jovens do que as jogadoras que já deveriam estar na seleção neste momento, tomando conta da seleção, né? E aí, lógico, aí já é outro, acho que já é outro debate, já vira um space fragmentado nesse space aqui. Mas enfim, vamos. Se alguém quiser opinar também, a gente vai começar a falar nome a nome aí. Que você tocou em bons pontos, e assim, quando você fala da NWSL, às vezes, assim, é porque eu acho até natural. A gente costuma olhar muito para o que fazemos com a bola. Mas para mim, a característica, a NWSL é uma liga de transição. É uma liga que é um jogo muito transicional, porque a maioria das equipes tem características mais diretas, né? Procuram um passe mais longo, procuram mais a velocidade, um jogo mais vertical mesmo. Equipes, por exemplo, como o North Carolina Courage, da Debinha e da Caroline, ainda conseguem ter um jogo de mais troca de passes. Eu estava vendo um gráfico um dia desses do The Analyst, e o Courage é um dos times que tem um jogo mais, eles chamam de slow and intricate. Ô Amanda, posso só interromper rapidinho? Fica à vontade. Achei interessante você falar desse gráfico, mas assim, o gráfico é uma comparação entre os times dentro da mesma liga, né? Exato. Então, assim, por exemplo, o time que mais cadencia o jogo na NWSL, talvez no Brasileirão seja um time dos mais rápidos, né? Exato. Porque é a característica da liga, né? E o que eu ia dizer são times que aceleram muito, mas uma característica muito forte dessas equipes se eu perdi a bola, eu vou tentar recuperá-la o mais rápido possível. Então, eu vou pressionar a portadora. E isso é algo que a gente sempre pede da seleção brasileira, né? Vai muito da postura que a gente fala, postura sem a bola, de pressionar quem está com a bola, de fechar espaços, de não ser uma jogadora passiva dentro de campo, que assiste a partida. E lá na NWSL, quem perdeu a bola tá pressionando. Se você tá com a bola, você não tem tempo para pensar. Você tem ali pouquíssimos segundos para mapear o campo, fazer o passe, senão já tá chegando uma jogadora ali junto de você e te dando um encontrão, mordendo,
por baixo para roubar a bola. Então, quando você fala aí de algumas meio-campistas brasileiras que seria difícil o encaixe no cenário internacional de grandes jogos, de grandes torneios, eu acho que vai muito nisso mesmo. Que aqui, se a gente olha o jogo no Brasileirão, se a gente olha o jogo nos campeonatos estaduais, vemos aí várias jogadoras de principais times do país com a bola 1, 2, 3, 4 segundos e não chega ninguém. Isso aí, gente, Copa do Mundo, Olimpíada, fase eliminatória, a gente não vai encontrar isso. Porque as equipes mordem mais. É um jogo sem a bola muito mais agressivo. E a Pia chegou até a dar um exemplo hoje na coletiva, ela falou da Alemanha, né? De ser uma equipe que corre muito, que ganha muitos duelos. A seleção brasileira precisa ganhar mais duelos, né? Porque, lógico, temos que melhorar o nosso ponto de entregar muito fácil a bola para o adversário, mas se a gente está entregando a bola fácil para o adversário, a gente tem que recuperar essa bola. Então, formas de recuperar a bola: diminuindo espaços, chegando junto para pressionar a portadora e ganhando duelos. Coisas que às vezes, a gente não consegue manter de forma constante em uma partida. Por quê? Porque vira a chavinha, nossa jogadora fica passiva. Então, isso faz parte do contexto que o próprio Thiago falou aí. A gente tem que analisar a seleção brasileira por o contexto que temos, pela nossa realidade atual. Não adianta a gente achar que nós temos aqui atletas para poder fazer um jogo baseado em posse de bola. Digo isto contra grandes adversários. Contra a África do Sul, gente, é uma coisa. Por quê? Porque a seleção sul-africana, ela nos esperou. Ela marcou a seleção brasileira lá no seu campo, esperando a seleção jogar, mais postada. Então ali era natural a seleção ter um pouco mais de posse. Agora, França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, essas equipes não vão nos esperar. Essas equipes vão nos pressionar. Então, para a gente ter um jogo duelando posse contra esses times, a gente precisaria ter ótimas passadoras. E a gente não tem. A gente está errando passe em jogo contra a África do Sul sem ser pressionado. Então, a gente tem que melhorar em fundamentos para que possamos jogar de uma forma um pouco mais propositiva. Isso, na minha visão, lógico, isso não é regra, é o que eu penso quando eu vejo as características das nossas jogadoras. Então, Itália e Noruega, por exemplo, são equipes que também erram os seus passes, mas são equipes que vão nos oferecer desafios sem a bola, vão nos pressionar mais. A gente vai precisar ter ali uma atenção para não perder a bola em zonas perigosas. A Pia chegou a falar algo hoje que eu achei muito interessante, em que zona a seleção brasileira vai recuperar a bola? Porque isso faz toda a diferença. Se a gente recupera a bola perto do gol do adversário, se a gente recupera a bola no meio campo, ou se a gente só vai recuperar a bola perto da nossa área de defesa. Isso faz toda a diferença. Então, isso vai muito do encaixe, né, das nossas jogadoras e também dos desafios que a outra equipe faz. Então, isso tudo faz parte do contexto. Acho que algo que eu e o Thiago, a gente já estava conversando, né, da necessidade da gente gravar um episódio aí de podcast, entrando mais nesse ponto da realidade de peças que a gente tem hoje para fazer cada função. Então vai ser algo que a gente vai aprofundar mais. Aí agora vamos voltar um pouquinho para os nomes aí que foram convocados e aí a gente vê o que esperar, né, dessa data FIFA. De novo, para quem tá entrando agora, tal, eu sou Amanda Viana, tô aqui no perfil do PFF, né? Aí estamos aí com o Thiago Ferreira, Thaís Viviane apareceu aí também. E algo que a gente falou, né, quando trouxe os nomes aí da lista, retorno de algumas jogadoras,
Lele retornando, para mim, é um acerto. Acho que ela vem fazendo um mata-mata muito bom pelo Corinthians. E aí um retorno que chama a atenção, que é o retorno da Ana Vitória. Ela que ficou ausente da última data FIFA. E eu achei um super alerta para ela, porque uma carência no meio-campo, e ela é uma jogadora de meio-campo, ainda que no seu time jogue um pouco mais avançada, ela é uma jogadora de meio-campo. Ficou ausente ali naquela oportunidade, eu achei um erro da Pia. E agora ela volta, ela começou muito bem a temporada pelo Benfica. E o que você acha, Thiago, desse retorno da Ana Vitória? Em qual faixa do campo que você acha que ela vai atuar? Você acha que ela vai atuar por dentro mesmo? E aí, se você quiser entrar também na questão Yaya, né? Que é uma jogadora que chega agora, mas que vem para tentar entrar nessa briga pela vaga de meio campo. Só rapidinho sobre a Lelê, acho que a Lelê, assim, minha visão sobre as nossas goleiras, né? A gente tem goleiras que conseguem fazer defesas muito difíceis, né? Isso em quase todos os clubes da Série A1 e até na A2 algumas goleiras aí. Mas acho que o que falta para as nossas goleiras é regularidade, né? A Lelê é uma que mostrou nessa fase de mata-mata que quando ela tá bem, ela consegue fazer coisas incríveis, né? Lorena é outra goleira que a gente conhece e que ganhou espaço recentemente, porque tem uma envergadura impressionante e tem um teto muito alto para chegar, né? Acho que o grande trunfo da Lorena é esse, né? Ela tem um teto muito alto para chegar como goleira, né? Mas assim, todas as goleiras brasileiras, desde as que já passaram pela seleção aí, marcaram história, é tradicional a irregularidade delas em alguns jogos, né? E assim, é o que a gente tem que estar desenvolvendo ainda a posição de goleiro aqui no Brasil. Faz parte, aliás, do mundo, né? É a posição que mais se desenvolveu, mas ainda né, não é todo mundo que tem uma Endler que também, às vezes, também falha, né? Não dá pra achar que a Endler é aquela goleira da nossa imaginação, que ela nunca erra, porque às vezes ela falha também. Enfim, dentre as opções, acho que a Lelê realmente merecia retornar à seleção. A Luciana é uma carta de segurança dentro do que a gente tem à disposição. Devem ser essas três, imagino, que vão, se nada acontecer, né? Acho que essas três serão as goleiras que vão seguir aí até a Copa, dentro desse contexto, né? Dentre as goleiras que a gente tem, temos uma de teto muito alto, que tem uma regularidade até interessante, quando a gente compara com as concorrentes. Temos a Letícia, que pode fazer o que está fazendo nesse mata-mata. E a Luciana, que é uma goleira confiável dentro do que a gente tem à disposição. Então, né, eu não vejo que a Pia vai fugir muito disso, porque a goleira que é aposta para o futuro, entre aspas, hoje é a titular, né? Então, eu Mas entendo. eu ainda acho que a Luciana não vai. Então, eu não Se, sei. se a Não Lelê sei. conseguir manter uma consistência no nível mais alto, eu acho que vai uma goleira mais jovem. Ou Barbieri, ou E uma Maiara. Não sei eu, como é que vai estar o nível da Natasha ano que vem, porque ela é então, uma goleira que tem atributos, né? Mas acho que não foi bem esse ano. a Então, acho questão que para vai mim entrar. a questão é que para mim ano que vem tá muito em cima, né? Esse que é o ponto, né? E assim, a Luciana aparecendo toda a convocação recente, eu acho que não é de graça, entendeu? Acho que tem alguma coisa Não, ali. eu concordo por Tem ser um alguma. nome muito experiente e a Lelê ter caído muito do nível, E, né? e outra, Naquele Amanda. período. Agora ela tá começando a subir de novo. Não, e outra, né? Poderia ter convocado três goleiras, convocou só duas nessa data FIFA. Então, isso para mim foi o principal. Isso foi ali que eu pesquei. Lógico, posso estar totalmente equivocado, mas para mim a mensagem tá aí, né? A Lorena tá fora, vem Lele, vem Luciana. Não vou apostar em mais uma nenhuma outra de fora, porque talvez ela já esteja bem encaminhada com essas três, né? Talvez. Mas, lógico, tudo pode acontecer aí. A gente Mas tá falando essa de. coletiva, Thiago, foi cheia de mensagens, assim, né? Para quem Foi, quiser e é entender, ótimo. É entender. ótimo. A Pia fala as coisas. Assim, pra Pia falar, a galera tem que perguntar.
quando a galera pergunta, né? A Amanda tá sempre lá fazendo ótimas perguntas. A Pia não foge de resposta. Nunca vi ela fugir de resposta. Tá enrolando, cai no senso comum, ela responde. E Ela teve responde. Eu acho uma ótimo a gente ter uma treinadora resposta. assim. Teve uma resposta no final, eu esqueci a pergunta, eu não sei para qual jornalista que foi, né, a resposta, mas a Pia, ela chega a falar algo de zona de conforto. Ela não citou a expressão zona de conforto, mas ela falou algo similar, né? De que nós não podemos ficar nessa zona de conforto. A gente tem que estar se desafiando o tempo todo. Repetindo, ela não cita a expressão zona de conforto, eu vou ter que ouvir de novo para ver exatamente o que ela falou, mas a ideia foi essa. Então, é o que a Thaís falou, mensagens, né? Falou de intensidade, falou de pressão, de correr mais, de ganhar mais duelos. É isso que ela quer para a seleção, né? A gente quer também, mas aí Se todo jogo do brasileiro fosse bom que igual as essa primeira jogadoras queiram final, também. se todo jogo do Importante. brasileiro fosse igual essa primeira final do Brasileirão Feminino, Ah, por outra exemplo, né? coisa, né? Outros 500, né? Não, Esse jogo então, foi uma exceção nesse Campeonato Brasileiro. mas é que tá, né? O nível por ser um jogo de final, mas assim, é duas equipes que estão ali para a vitória que vale muito, né? Não, E tem jogos do Brasileiro, do Paulista, que infelizmente a gente ainda está nesse. Existe ainda um abismo, né, das melhores equipes do mesmo falar um campeonato negócio para aqui as que piores. o torcedor do Palmeiras não vai ficar feliz, mas estão tratando essa eliminatória, especialmente a volta contra o Corinthians, como se fosse algo excepcional, né? Uma coisa que ninguém nunca tinha visto, só que a gente viu o Palmeiras fazer jogos nesse nível de intensidade aí, o Campeonato Brasileiro inteiro, primeira fase do Campeonato Brasileiro inteiro. Então, há um problema, ou houve, né, no caso, um problema externo e que afeta a dinâmica da equipe em campo, com toda certeza. Isso prejudica o resultado também, mas não. O jogo da ida já tinha sido ruim, mesmo com as jogadoras aptas a participar ali. Então, tem muita gente escorando o resultado nesse no que aconteceu fora com as zagueiras e tal, mas não é só isso, né? Então, a final, pelo menos esse primeiro jogo da final entre Inter e Corinthians foi a exceção nesse Campeonato Brasileiro, né? Nós tivemos outros jogos bons. O Corinthians e Palmeiras da primeira fase, né? Foi um jogo de nível interessante, de intensidade interessante, mas foram as exceções. Não, e responderam, né? Porque a Amanda ela joga as pautas e eu fujo completamente. Sobre a Ana Vitória, sobre a Yaya. Acho que a Yaya era inevitável, né? Inevitável ela ser testada. A questão da Yaya é que ela, como meia atacante, ela tá mais pronta do que como uma meia interior, né? Que é uma volante, né? Como a gente costuma dizer aqui no Brasil, e na seleção seria uma volante. Mas assim, acho que ela tem um teto muito alto para se desenvolver, fez um mundial muito bom. Para mim foi a melhor jogadora do setor nesse mundial, dos jogos que eu vi, pelo menos. E acho que o teste é mais do que bem-vindo. Com relação à Ana Vitória, uma jogadora jovem também, tá na Europa há algum tempo, né? Portugal, tudo bem. Vejo nela versatilidade, vejo nela uma estrutura corporal interessante, né? Não é uma jogadora super alta, com uma imposição física extrema, mas ela é dinâmica. Né? Acho que ela consegue ser uma jogadora bem equilibrada quando é utilizada como volante. Está pronta para ser titular da seleção hoje? Não está pronta, mas é outra jogadora que a gente precisa dar minutos e amadurecer, né? Se ela ficou por um tempo aí esquecida, agora está ganhando uma outra oportunidade. E eu acho ela hoje uma aposta mais segura do que a Duda Santos, que estava ganhando oportunidades com a Pia, né? Não estou aqui comparando quem é melhor e quem é pior, tá? Só estou falando que eu acho que ela é uma opção mais confiável, né? Porque ela joga numa liga que tem mais jogos, ela
faz jogos de Champions League aí invariavelmente, né? Enfrenta as grandes jogadoras. Aqui no Brasil, ela saiu do Corinthians titular, né? Tem gente que talvez não lembre dela, mas ela era titular junto com a Zanotti no meio-campo do Corinthians, acho que em 2018, se eu não me engano. E é uma jogadora que tem muito para se desenvolver ainda. Acho uma jogadora muito interessante para se apostar no setor. Pode ser ponta, não gosto dela jogando como ponta, gosto dela menos ainda jogando como lateral direito, onde ela já foi utilizada no Benfica nesse início de temporada. Mas ela, de fato, é uma jogadora que tem um nível de versatilidade interessante. Né? Ela pode ser uma meia atacante mais vertical mesmo, né? Não é muito de construir jogo curto, né? Uma jogadora que vai atacar a área. E como volante, ela pode ser uma jogadora interessante para ser desenvolvida ali também. Aproveitando aí o assunto Ana Vitória e Ayar, aproveitar para responder aquela pergunta da Izzy que ela fez sobre a Diane. Se ela perguntou se a gente acha que a Diane teria espaço na seleção, a meio-campista do Corinthians. Eu acho que não, hoje, porque a gente está vivendo uma renovação. A Diane tem 32 anos. Não acho que seria o ideal para a Pia olhar para ela. Eu acho que é uma jogadora que, pro nível do futebol brasileiro, ela compete muito bem e ela se sobressai. Mas olhando para a exigência no cenário mundial, eu não acho que valeria essa aposta. É uma jogadora que eu acho que fisicamente ela teria dificuldades em duelos. E como eu falei, a questão da idade, acho que por ela ter uma idade mais avançada, eu acho que seria mais interessante mesmo a gente continuar apostando em meio-campistas mais jovens, para buscar essa formação mesmo. Lembrando aqui do que eu mandei para Amanda num grupo aí em relação a essa convocação e não vamos repetir aqui, mas também acho que alguns nomes que são especulados aí, cara, só se o pessoal não estiver assistindo o Campeonato Brasileiro. Então, nem acho que a Diane tá mal. É uma jogadora versátil, funciona muito bem no contexto do Corinthians, mas para a seleção brasileira não a vejo não por ali. Assim como outras peças, né? Eu cheguei atrasada, que vocês falaram dos nossos adversários já. O Não, ainda não. que é que vocês acham aí, Noruega e Itália, para essa data FIFA? Achei bons adversários. Eu tava ali um fundinho de esperança de conseguir uma Alemanha para essa data FIFA. Tem muito tempo que o Brasil não enfrenta a Alemanha. Mas a Itália, ok, não fez uma boa Euro, mas antes disso vinha fazendo uma preparação muito interessante, né? Então, acho que vai ser um bom adversário. E a Noruega também tem suas questões, tem seus problemas, mas é um desafio bastante interessante, especialmente pelo lado físico, né? Trocou de treinador agora, então vamos ver o que aqui nos aguarda aí por parte dessa equipe norueguesa. Eu acho que são bons adversários, sim. No comecinho eu cheguei até a falar, né, que a Kátia tinha tweetado que tinha 11 anos, né, que a gente não enfrentava a seleção da Noruega. Acho que são seleções que vão trazer um desafio diferente para o Brasil. A seleção italiana não fez uma boa Euro, mas é uma seleção que tem jogadoras ali que são boas passadoras, que sabe fazer uma boa pressão na saída de bola do adversário. Então acho que vai desafiar bastante o Brasil dessa forma. E com certeza, né? Adversários ali que são no nível mais alto do que África do Sul e os adversários que a gente enfrentou na Copa América. Então é ver como a gente vai comportar nesses jogos, porque temos visto aí Pia Sundhage tentando variações na seleção brasileira. E aí uma coisa é a gente ter o desafio de Copa América, o desafio de África do Sul, e outra coisa é ver como nos portaremos com essas variações diante de equipes que vão nos desafiar mais. O Thiago chegou a mencionar rapidamente
a Duda Santos, né? E além da Duda Santos, outras jogadoras acabaram ficando de fora. A Micaele não voltou, a Letícia Santos ficou de fora e a Gabi Portilho também ficou de fora. A maioria dessas aí esperado, né? A maioria Exato. dessas E assim, esperado. Só acho que até o Portilho. caso da Portilho era esperado, não por mim, mas pelo que vinha acontecendo, né? Uhum, Era uma jogadora que praticamente não ganhava minutos. exato. E eu achava isso estranho. Eu daria mais minutos para ela. Mas o fato dela não estar ganhando minutos, acho que alguma Era coisa um dela ali não indicativo, né? agradou. É um Era um indicativo indicativo. que ela estava perdendo espaço ali, né? Então, acho que a Portilho dessas aí que você falou, a Portilho é que tem mais possibilidade de voltar a essa Exato. seleção aí. Também acho. Acho até que deve voltar em uma outra convocatória aí. Mas a Letícia Santos eu acho difícil, porque ela vem mal, né? E tem a Bruninha de sombra. Então, Ela tem fez gente um aí. bom jogo contra a Espanha, mas foi Mas a ficou por exceção, ali, né? aparentemente. Ô, Ficou lá na Thaís, Espanha mesmo. Thaís, eu acho que Bruninha, assim, de novo, né? Assim como eu tô chutando pelo contexto, né? Das três goleiras que devem ir para a Copa, mas lógico, se não acontecer nada nesse caminho aí, né? Eu acho que a Bruninha talvez seja um projeto pós-Copa, porque a gente tem uma Antônia, que é a dona da posição absoluta na lateral direita, e a gente tem a Palermo, que se mostrou a jogadora mais consistente por ali, como lateral Mas aí no direita. caso, eu Então, entendo o que você está falando, mas ela aí optaria, no caso, por levar 5 zagueiras, né? Então, eu entendo a questão física e tal, a imposição aérea, mas assim, não ela já fez isso em vejo. Tóquio, né? Ela botou uma Então, zagueira na lateral direita. Lógico, não era a Antônia. A Antônia tem muito mais desenvoltura para a posição e para a função ali, até como uma lateral defensiva ou equilibrada, né? mas Mas é eu que eu acho acho que que a Kathleen não acho que ela vai passar muito tempo assim. Acho que ela vai ser uma opção para se alguma das 4 zagueiras principais ali machucarem, né? Porque eu acho que, sim, a não ser que aconteça alguma coisa nessa ida, eu acho que a gente vai ter Tassiane e Lauren como quase fixas assim de seleção, né? Vão receber seus minutos ali, vão para reserva a princípio, imagino, mas recebendo bastante minutos e não sei se eu vejo necessidade de 5 zagueiras, entendeu? Na Mas, mas, convocação. mas a questão é que a Palermo, ela tem um grau de ambidestria alto, mas se você olhar, botar na ponta do lápis mesmo, ela é mais lateral direita do que esquerda, né? É, E mas eu acho que Então, até a fica. própria Pia já É, chegou a falar exato. isso. Exato. se for para eu ouvir vocês falando rapidinho sobre usar a Rafa na volância, não gosto. Se for para improvisar a Rafael em algum lugar, que seja de lateral esquerdo. Para mim é isso. É uma posição carente no mundo inteiro. Você tem uma zagueira boa e que é ofensiva, né? Que gosta de subir bastante, que é canhota, é outra coisa rara. Então, se for para improvisar a Rafa em alguma posição, eu a improvisaria de lateral esquerda. Acho que numa Copa aí, de repente, num jogo que o Brasil vai sofrer muito defensivamente, pode ser uma opção. Assim, mas tenho dificuldade de enxergar assim, 5 zagueiros, porque alguém vai jogar muito pouco sempre. Alguém vai só fazer número, a não ser que ela esteja pensando em testar uma formação com 3 atrás. Eu Esse, adianto aqui também que eu não gosto. esse é o nosso próximo assunto aqui. Nossa. É, um comentário aqui rapidinho. A Lu Silva falou: não sei se é a minha net, mas está pilotando muito o áudio. Se alguém aí tiver tendo também problema de áudio, falar pra gente, né? Porque assim, eu tô escutando normalmente o Thiago e a Thaís, então não sei se é algo ocasional. E ela também pergunta se tá passando no YouTube. Não, Lu, a gente tá fazendo o Space aqui no Twitter mesmo, então é só aqui. Mas esse Space vai ficar gravado aqui mesmo no perfil do PFF, então quem quiser ouvir depois, a gente vai tentar extrair o áudio dessa gravação, mas é muito difícil extrair áudio do Space, então não é uma garantia, mas vai ficar gravado para quem quiser ouvir aqui. E
Aí, sobre essa questão, né, do assunto de três zagueiras, é algo que às vezes a gente vê muita gente perguntando no Twitter, às vezes nas nossas lives também perguntam, e eu, Thiago e a Thaís, a gente já chegou a debater isso em alguns outros momentos, que, para mim, a questão de jogar com três zagueiras ou não é de... Primeiro, antes disso, acho que existe uma diferença entre jogar com três zagueiras e fazer uma saída de três. Né? Saída de bola. Porque a seleção brasileira, no jogo contra a África do Sul, não jogou com três zagueiras, né? Não foi um esquema de três zagueiras. A seleção brasileira jogou com uma linha de 4. Só que, no momento de construção, quando a equipe estava iniciando ali, a bola saía da goleira, fazia a construção inicial, aí sim ficavam uma linha com 3, porque a Tamires espetava lá na frente, a Tamires virava uma meia. Então a gente teve ali Rafael, Kathleen e Antônia, por exemplo. São 3 zagueiras de origem, mas a Antônia, naquele jogo, ela não era uma zagueira, ela era lateral direita. Só que na saída de bola, ela baixava e ficavam 3 jogadoras. Aí é a questão da função, a diferença entre função e posição. E aí, entrando nesse ponto, né, de 3 zagueiras mesmo, por que eu acho difícil esse sistema acontecer na seleção brasileira hoje contra grandes adversários? O ponto aqui sempre tem que ser grandes adversários, porque é o que a gente vai enfrentar em fases agudas de Copa do Mundo, de Olimpíada e tal. Porque eu acho que a gente não tem consistência defensiva para isso. Porque eu acho que a nossa parte tática, de posicionamento, de compreensão tática, de postura sem a bola ainda é deficitária para conseguir suportar um sistema de 3 zagueiras. Porque esse sistema, ele requer muito treinamento, ele requer muita sintonia da equipe, compactação, cobertura, porque são 3 zagueiras atrás e um sistema que pode ter 4 jogadoras à frente ou 5 jogadoras à frente. Então, as atletas que vão fazer as alas, não adianta, na minha visão, a gente pôr uma Caroline, por exemplo, de ala direita, porque ela não vai conseguir o tempo todo fazer aquele corredor baixando para defender uma linha de 5 e subindo para atacar. Eu acho que ela não tem essa característica e a gente estaria tirando algo dela. E na minha visão, a gente não tem uma jogadora para poder defender esse corredor. A gente não tem ainda uma consistência no meio-campo para poder proteger ali na frente. Então, o meu problema, na minha visão, o problema maior para a gente tentar implantar um sistema de 3 zagueiras mesmo, atuar com 3 zagueiras e não função ali em saída de bola, é a parte sem a bola, essa parte tática. Eu acho que a seleção brasileira ainda não está nesse momento, e isso requer muito tempo, coisa que a gente não tem, porque a Pia não tem nem o 11 dela titular ainda. Ela tem algumas jogadoras-chave, mas ela está procurando ainda meio-campo, ela ainda está procurando dupla de ataque. Então, acho que a gente precisa primeiro de uma solidez maior para depois ir para isso, né? E para essa variação de 3 zagueiros. Não sei o que o Thiago pensa, não sei o que a Thaís pensa, e eu entendo quando várias pessoas sugerem isso, porque temos aí boas zagueiras, lateral tá difícil, não é só para a gente, no mundo tá difícil, mas acho que a consistência defensiva é algo que seria um problema para a gente nesse ponto, né? A segurança contra adversários mais fortes, acho que a seleção brasileira ia sofrer muito pelos lados e não ia conseguir fazer uma pressão, jogar de forma compacta. Não sei o que vocês pensam.
Pode Tanto, ir, Thiago, porque o nossa, meu é só obrigado. hate. Segura esse hate. Tanto o 4-3-3 quanto o 3-5-2, né? Lógico, depende muito de quem vai estar em campo, de quem que é a oposição, né, o adversário. Mas, na teoria, são sistemas onde você tira jogadoras do lado do campo para colocar no centro, né? Com 3 zagueiras você vai colocar uma jogadora mais posicionada pela defesa, pelo corredor interior ali, né? Três jogadoras uma pela faixa mais central do campo. E você vai deixar 2 alas com mais possibilidade de avançar e até de bater lá no gol adversário, mas com um campo maior para elas preencher, né? Um corredor completo ali, né? Para ser preenchido por uma jogadora, basicamente. A não ser quando nos momentos de compensação, mas compensação é quando a gente, por exemplo, a ala esquerda sobe para atacar, o Brasil perde a bola, uma adversária entra naquele espaço e avança, alguém vai ter que oferecer combate ou fazer uma temporização, né? Fazer essa jogadora demorar com a bola para o time se recompor. Então isso é uma recomposição, é uma compensação, no caso, desculpa. Isso é uma compensação. Então mexe com todo o contexto do time no campo, né? Não é só algo tão simples. Então esse tipo de sistema vai obrigar que o Brasil tenha 2 alas que façam o corredor todo, né? Por exemplo, a Fabi Simões, nos bons tempos de lateral direita, né? Ela é uma jogadora que conseguia fazer isso. A Tamires não é uma jogadora que faz isso hoje. A Antônia é uma ótima lateral direita, mas não vejo ela como uma jogadora para fazer esse corredor todo, né? Caroline pode fazer o corredor todo fisicamente, mas vai faltar estímulo para ela se comportar como uma ala, né? Principalmente na fase defensiva. Então, acho que eu entendo a aposta, eu acho que é um teste válido, mas principalmente pelo lado da Tamires, acho que ela como lateral esquerda já fica um pouco exposta defensivamente, como ala ela ficaria ainda mais, né? Quando Eu você acho que trabalha, faltaria intensidade para ela como ala, Thiago. então faltaria muita coisa, porque assim, em 2 linhas de 4 você imagina que as jogadoras mais próximas ali das nossas laterais, né? Lateral esquerda, lateral direita, é a zagueira mais próxima e a volante mais próxima. E à frente da lateral esquerda tem uma outra jogadora que está protegendo o espaço ali, pelo menos até o meio campo, né? Até a faixa de meio campo. Então, assim, ela está protegida, em teoria, ela está protegida por 3 jogadoras, né? E pode acontecer, tipo, a Tamires subiu para fazer o cruzamento e a Caroline tá perto do meio campo. A Caroline volta, faz a compensação no lugar dela e depois elas trocam de lugar quando a bola sair, quando a bola estiver longe do setor. Eu acho que o Brasil está muito mais entrosado em fazer isso, né, do que mudar agora para um sistema de 3 zagueiras e oferecer os corredores que já são um ponto fraco do Brasil, né, os 2 extremos do campo já são um problema para o Brasil defensivamente e aí se agravaria ainda mais pelo contexto que ia se criar, né, deixar esse lado ainda mais exposto. Se a gente tivesse 2 alas de força, né, que o pessoal fala que são jogadoras. Vou dar de novo o exemplo da Fabi Simões, né, há 4, 5 anos atrás, conseguia fazer o corredor 90 minutos, né, ia e voltava. Se tivesse 2 jogadoras nesse perfil, uma destra e uma canhota, aí eu acharia interessante esse sistema como um sistema até fixo da seleção, mas hoje acho difícil e quando você joga com 2 linhas de 4, você protege um pouco mais os lados do campo, lógico. Tem o adversário, tem o contexto das peças que vão estar em campo, né? Tudo aqui é mais teórico do que prático. E você protege mais os lados do campo, porque você bota 2 jogadoras no mesmo corredor ali para proteger aquele lado. E você, em teoria, oferece a entrelinha, né? A entrelinha adversária, que é o espaço entre as costas das volantes e as zagueiras do mesmo time. Só que com a nossa entrelinha exposta, a gente tem 2 zagueiras hoje que são talvez
a melhor combinação da seleção ali, que é Tainara e Rafaele, né? Que são jogadoras que, quando estão jogando no seu melhor, são jogadoras hoje seguras, né? São uma dupla segura. Né? Podem evoluir muito mais, principalmente a Tainara, mas são jogadoras seguras. Então, a escolha eu acho que é essa, né? A escolha eu acho que é 2 linhas de 4, porque você tem 2 zagueiras mais confiáveis para proteger a entrelinha do que alas para proteger os extremos do campo contra uma Gianni, contra uma Martens, contra uma Cascarino, contra, enfim, essas pontas de elite, né? A gente já viu aí quantas vezes o Brasil enfrentou a França e a Gianni deitar e rolar em cima do nosso lado esquerdo, né? Então, quanto mais jogadoras próximas ali para conseguir dar esse suporte mais rápido, melhor, né? Então, eu não mudaria para o 4-3-3 muito por isso também, porque o 4-3-3 beleza, você pode fazer um 4-1-4-1 ali na fase defensiva. Mas quando o Brasil recuperar a bola, o Brasil vai ter muita dificuldade para ativar essa atacante do ataque, né? E essa atacante, ela precisa ser uma jogadora que consiga se virar sozinha por alguns segundos. A gente não tem essa atacante hoje. De novo, estou falando no contexto de grandes jogos, né? Não vejo... Eu vejo uma Geise atacando ruptura, mas não vejo uma Geise retendo bola no ataque com frequência, né? Num jogo contra, sei lá, uma França amassando o Brasil. O Brasil recupera a bola, dá a bola na Geise. Se for na ruptura, for nas costas da zaga, a Geise vai ter vantagem. Agora, se precisar necessitar de um apoio pelo centro do campo para tirar o time de trás, a Geise, apesar dela ser muito forte para fazer isso, falta um pouco do controle da bola para ela. Então a bola vai escapar, vai pipocar e o Brasil não vai conseguir sair de trás, né? E aí, inevitavelmente, o adversário acaba empurrando o Brasil para o seu campo e começa, igual boxe, né? Começa a bater, uma hora vai falhar a concentração de alguém, vai ter um erro individual e a bola vai entrar. Então, acho complicado e até por isso eu sou, hoje, né? Sou a favor dessas 2 linhas de 4 e 2 atacantes, porque acho que 2 atacantes podem uma compensar as debilidades da outra. A gente não tem uma 9 completa de nível mundial hoje para jogar centralizada no ataque sozinha, né? Lógico, dependendo do contexto a gente consegue fazer alguma coisa, mas parte por aí meu pensamento, né? Dessa mudança de sistema, mas sim, não sou contra variações de jogo, né? Eu entendo que elas são necessárias sim, e acho que essa saída de 3 ela é uma aposta interessante com o quarteto de zaga titular, né? Acho que a Kathleen, como zagueira, nessa saída de 3, ela pelo centro do ataque, pelo centro da defesa, desculpa, né, fazendo essa saída de 3, acho que ela tem o pior passe e é onde a bola vai mais passar ali, né? Então, para ela é um pouco complicado, porque ela vai acabar dando alguns passes arriscados, vai rifar algumas bolas ali que o Brasil pode perder posses ali de forma até boba. Agora, imaginando o quarteto titular, né? A Antônia pela direita, Tainara, zagueira pela direita, Rafaele, Tamires pela lateral esquerda. O Brasil na saída de bola, Tamires avança e aí fica o trio. Né? Um 3 zagueiras formando ali, Antônia pela direita, Rafaele pela esquerda, Tainara pelo centro. Eu vejo a Tainara com mais desenvoltura para participar dessa saída de bola de 3. Mas ainda assim, eu vi alguns jogos do Bayern essa temporada, principalmente da Champions, né? E que ela tem um pouco de dificuldade ainda, né? Quando é muito pressionada, tem um pouco de dificuldade ainda nesse tipo de saída de bola, mas acho que é um norte, né? Não acho que é uma solução para tudo, mas acho que o Brasil precisa ter variação na saída de bola e acho que essa é uma variação muito válida, né? Porque você consegue fazer uma variação com as jogadoras que estão em campo sem precisar fazer mudanças, você já consegue desajustar o adversário sem precisar fazer alterações ali, né? Você obriga ele a se adaptar ao que você está fazendo. E isso é muito necessário também. Eu concordo com essa questão da saída de bola. E o Thiago citou o Bayern, só para fazer um merchan aí. Agora de noite saiu aí o episódio 2 do Estação PFF, que é o podcast meu e da Thaís Viviane aqui no PFF. A gente falou bastante aí sobre essa primeira rodada de campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato alemão, campeonato francês já está na sua segunda rodada, né?
Então a gente falou bastante sobre isso, tá? Em todos os agregadores aí do PFF, Spotify, procurem lá no de primeira, né? Por Estação PFF. E aí o Thiago falou do Bayern, e curiosamente o Bayern, né, equipe da Tainara, ele tem atuado nessa temporada com 3 zagueiras. E algo que eu notei, assisti 2 jogos do Bayern, o jogo contra o Frankfurt pela abertura da Frauen Bundesliga e o jogo contra a Real Sociedad pela pré-Champions. E foram 2 jogos que o Bayern teve algumas dificuldades pelos lados do campo na defesa. Alguns espaços surgiram, né? E tanto o Frankfurt quanto a Real Sociedad conseguiram incomodar. E isso foi muito, na minha visão, porque ainda não está ajustado esse sistema, né? Uma equipe que tem ótimas alas, tem uma Julia Green pela direita, Caroline Simon pela esquerda, e aí são 3 zagueiras muito boas, a Tainara, a Pomagai e a Glodis, então, Vigosdottir. E assim, requer ajuste. O time, o clube, eu acho que tem o tempo para isso. Acho que a seleção brasileira, no estágio que a gente está, ainda não tem. Então, acho que é algo que a Pia, em jogos um pouco menos exigentes, talvez ela use. Talvez ela use. Mas em jogos que nos exijam mais, eu acho que vai ser difícil ela usar. O que você quer mandar sobre isso, Thais? Formação com 3, independente se é 3-4-3, 3-5-2, 3 finitos. Exige uma predisposição para correr para trás, que a seleção brasileira não tem. Então, para mim, acaba aí o assunto. É a menor condição do Brasil num jogo difícil, botar 3 só lá atrás, a não ser que esteja jogando com 5, né? 5-4-1. Acho que o 4-2-3-1 encaixa muito bem no estilo do Brasil, no que o Brasil tem à disposição, explora mais os lados do campo, né? Então, eu não vejo uma necessidade tão grande de variação tática, não. Outros detalhes aí para o Brasil refinar que, na minha opinião, são mais importantes, como o passe, né? Muito passe errado, muita finalização errada. Então vamos ver como é que vai ser contra Noruega e contra a Itália. Ouçam o nosso podcast, viu? Tá online já. Quer dizer, né, mano? Eu fico 10 minutos aqui tentando explicar um negócio, a Thaís em meio tweet mata a charada. Às vezes a gente precisa ser mais enfático, Thiago. É isso. Precisa ficar. Você é o meu equilíbrio aqui. Você é o meu equilíbrio. Exato. Às vezes a gente precisa dizer que não dá. O pessoal às vezes tem vergonha de dizer que não dá, mas não dá. Então, acho que o Brasil, em termos de estrutura, está mais ou menos estruturado com o que eu imagino que seja possível fazer. A questão é, eu estava até conversando com as meninas hoje, que tem uma vaga no meio de campo aberta, né? Assim, que eu imagino que seja da Angelina, ela voltando, olhando para essa convocação de agora. E tem 2, 3 vagas no ataque aí, abertos também. Então, vamos ver. Talvez tenha uma vaga na defesa. Mas é isso. Lembrando Assim, que uma vaga é da Marta. eu não tinha lembrado desse detalhe, lembrei depois, mas a gente está falando de 5, 6 vagas de um grupo que vai para a Copa do Mundo, no máximo, abertas aí. E o resto eu acho que já está mais ou menos fechado ali. Então vamos ver quem é que vai comparecer, né? Eu acho que isso é o mais importante. A Ari Borges eu acho que não vai ficar no Palmeiras no próximo ano. E aparentemente tem uma oferta aí da Boecel, né? Então deve começar o ano por lá. É interessante que vai estar relativamente descansada, né? Vai estar no meio da temporada para ela a Copa do Mundo, assim como vai ser para jogadores que estão aqui no Brasil. Mas acho que é isso, acho que a gente falou bem aqui. A questão da Lorena, né? Mas o Grêmio divulgou aí que ela tem uma lesão, né? 2 ou 4 semanas, algo assim, para ficar boa. Então, normal aí que tenham ido só 2. O Thiago não gosta que eu diga que a terceira goleira não importa, mas é uma importância pequena ali, a terceira goleira, né? Então. Mas você já mudou. Eu disse que você não gosta, como você Não, tá aqui.
eu tô vencendo essa batalha, porque você falava que não importava, agora você falou que tem importância pequena. Então, Então, porque agora ela foi daqui até a Copa vai ser a a posição mais importante. importância da terceira goleira é quando ela é promovida a segunda, né? Foi o que Daqui até a aconteceu Copa eu agora. trago você pro meu time. É terceira goleira e mais 22. Foi promovida aí a segunda goleira, então agora há uma importância, né, um pouco maior, mas ainda assim, não sei se a Pia vai rodar a goleira nesses 2 amistosos de novo, viu? Eu acho que Luciana, não sei se ela vai jogar, não. Eu não, eu não sei se a gente vai ter tantos testes assim, não. A gente está numa fase mais de sedimentar o grupo para a Copa do que qualquer outra coisa. Então, não sei se a gente vai Lembrando, ver tanta Thaís, rotação. que o Diga. período ali de treinamento envolvido já é um grande teste, né? Às vezes a gente acha que não, tal, e eu acho necessário minutos, mas às vezes uma jogadora, por exemplo, alguma das mais jovens, às vezes se não entrar em campo, mas o período de treinamento já vai ser um teste para elas, né? E eu queria ver mais minutos, era da Duda Sampaio por dentro aí, acho que vão Onde ser ela tem 2 jogos jogado, para a exigir. Duda viu a oportunidade e resolveu abraçar. Esse é o ponto E ela tem importante. jogado assim no Inter. Às Uhum. vezes a gente confunde e acha que a Duda no Inter, nesses últimos jogos, ela tá recuando cada Não, vez mais. desde que ela viu a oportunidade de ser volante na seleção, a Duda voltou da Copa América jogando assim, na seleção brasileira. Tem E eu alguns acho que, momentos ali no Internacional que ela aparece até de primeira volante, cara. diversas vezes nesses últimos jogos. Eu acho que ela tá certa. A oportunidade Sim, dela ir para a Copa é por ali mesmo. Ela tem qualidade para avançar. A gente viu aí no jogo da final. A Duda, para mim, junto com a Letícia, foram as melhores jogadoras da partida. A Duda pressionando, a Duda correndo para recompor. Então, por mais que não seja, ou que não tenha sido o principal estímulo que ela recebeu, como o Thiago gosta de falar aí na carreira, ela está tentando mudar. Eu acho que isso é muito positivo, né? Ela está disposta, ela está se ficar mais movimentando muito. completa. Ficar mais É, completa. até fisicamente ela está mais inteira esses últimos jogos, né? Então, eu acho que é uma jogadora que, assim, se não se machucar, se continuar nesse caminho, praticamente certa que vai estar no próximo Mundial. E a Aí, Thaís tocou aí no. manda aí, Pode manda aí. mandar, Thiago. Pode Não, você. pode. Não, não, você. Não, é porque eu ia falar que a Thaís tocou no ponto de vista físico, né? E a Cynthia Barley trouxe a informação, né, das mudanças na comissão da Bom ponto. seleção. E a seleção trocou aí médico, fisiologista, entraram 2 profissionais do Palmeiras, informação Do do Corinthians. Palmeiras não, desculpa, do Corinthians, informação da Cíntia, né? Gustavo e Paula, fisiologista e médica, e preparador físico também trocou. Segundo a Cíntia, a Ive Casagrande vai continuar. Então, assim, esperamos ainda, né, É uma boa uma evolução aí. A Ivy informação da Casagrande. CBF, né, Uhum. de confirmando todos esses profissionais, mas a Cintia é uma profissional muito gabaritada e trouxe A aí. Ivy, a Ivy Casagrande também é muito gabaritada, Ela né? Por isso que a é gente exato. ficou feliz aí com a chegada dela na seleção. Ela tem um bom currículo. Ela era preparadora física do Orlando Pride. Ela recebeu uma proposta do Brighton e foi para lá. Aí depois acabou saindo do Brighton para outros projetos, mas chegou a passar e tipo assim, coisas pontuais pela seleção dos Estados Unidos, em algum training camp ou outro. Então é uma profissional aí que é respeitada. Acho que vem para agregar, né? O Brasil é bom que tenha chegado agora, porque a possibilidade do trabalho dela ter uma influência maior até a Copa do Mundo é grande, né? E é Então, nítido que a seleção brasileira precisa evoluir nesse ponto físico de condicionamento também, uhum. não só na parte corporal de imposição, tal, né, força, mas condicionamento, porque para a gente conseguir fazer o jogo necessário, marcação, pressão, forte, 90 minutos, coisas que a gente não tem conseguido fazer, a gente consegue fazer em um tempo muito bom, 60 minutos muito bons, e vamos minguando no jogo, isso não pode acontecer. Então, torcer aí para dar certo. Estamos chegando aí nessa reta final de Space. O Thiago, se ele quiser completar aí o raciocínio dele, fica à vontade aí, Thiago. Porque 2 horas, né? Não Haja esperava saliva. menos.
Haja esperando. saliva. Só em relação aos adversários, que ainda tem uma, duas, três, quatro convocações até a Copa, né? De novembro, Novembro, aí tem fevereiro, fevereiro, se abril não e me engano, junho. abril, isso. Então, 4 convocações aí. Tem alguns adversários que eu gostaria que o Brasil pegasse, já falei isso, queria que o Brasil enfrentasse a Alemanha, que a última vez que a gente enfrentou as alemãs foi em 2017, então tem bastante tempo aí, acho que era importante um amistosinho, ia ser um sofrimento desgraçado, mas faz parte. Estados Unidos, não queria pegá-las na véspera da Copa, então vamos ver se a Mas vai seleção ter que ser. brasileira consegue encaixar alguma coisa até lá. Não tem como encaixar. Vai ter que ser. E porque elas estão no plano delas, né? Elas vão pegar a É, Alemanha, elas estão E costurando aí. Estados Unidos em novembro vai pegar a Alemanha 2 vezes. Fevereiro Egoístas. a gente não consegue enfrentar, porque fevereiro nós temos a finalíssima e os Estados Unidos vai fazer a Chibi-Lips, assim, acho extremamente improvável que não tenha Chibi-Lips. Então resta abril e junho. Queria pegar o Japão também, uma seleção de estilo diferente, né? O pessoal tem batido nessa tecla aí, mas eu queria pegar o Japão sem ter que viajar até o Japão. Então isso também pode ser Ah, isso quer demais, né? um meio termo, Thiago. Meio termo. A questão é que as seleções que enfrentam o Brasil estão naipe de Justin Bieber, né? Não quer vir. Mas não querem vir. Foi a minha As pergunta para Ana europeias, Lorena Marchi hoje. É A verdade. as europeias dificuldade não de querem trazer gente atravessar para cá. o oceano para enfrentar os Estados Unidos, Thiago, mas acabou sua Jet, história de jet participar da lag, Chibilis. jet lag Imagina só para pra nós, enfrentar a né? gente, pô. Sem condições, né? A Então, galera não quer jet lag, né? Só para as brasileiras. Só. então. Não der para pegar a Alemanha, até lá eu tentaria pegar a Áustria, que é uma seleção parecida, um bom físico, não tem a qualidade técnica nas peças que a Alemanha tem, mas fisicamente é muito parecido, muitas jogadoras austríacas na Liga Alemã. Então, eu iria por essa alternativa e de repente encaixar ali junto com a Inglaterra, né? Um amistosinho aí com a Áustria, seria bem interessante, mas Estados Unidos tem que pegar e o Japão, Japão e Nigéria também seriam adversários interessantes, então, para dar uma passada por todos os estilos, né? A Coreia do Sul seria interessante, se não der o Japão, mas sem ter que viajar para lá, cara. Sem ter que viajar, que você perde muito tempo nessa viagem. Então, Seul tá pronta para receber comitiva brasileira. tem que encontrar um meio termo, cara. Não tem como. Tem que um meio termo na Europa e que seja a metade das 24 horas de viagem, sei lá. Então, você perde muito tempo. Você vira a jogadora de horário, aí daqui que ela se recupere, já foram 2, 3 dias, entendeu? Então, e aí para voltar a mesma coisa. Então, acho que tem jeitos aí de burlar um pouquinho. É engraçado essa questão do jet lag, né? Porque a Pia fala do jet lag, aí vem a galera e fala, né? Tipo, mas tem jet lag pro outro time também. Não, pô, se o time tá jogando no país dele, não tem, né? Então, as coisas ficam mais difíceis. Mas eu acho que se vocês querem palpitar agora, tá muito cedo. A Tá muito Thaís cedo, adora hein? um palpite. Tá cedo, pô. Acho que tá cedo. Tá cedo. Pensou? A gente ainda não sabe qual vai ser a convocação dos outros países. Tem que Vamos aguardar. esperar. Vamos Acho que é esperar. isso, hein, Amanda? É isso. Estamos finalizando aqui, gente. Agradecer aí todo mundo que ficou com a gente. Lembrar, né, que vai ter um Space às 10h30 da noite lá no perfil da Rafa Carolina, @RafaCarolina. Ela já tem uma hashtag, hashtag FF Brasil no TT, NOTT. Aí quem quiser participar lá, segundo ela, vai ser um space assim, geral de futebol feminino. Brasil, mundo, tudo. O que rolar lá geral. Vamos comentar a fofoca da Espanha, é isso que a gente quer. Fofoca pesada aí de hoje, essa questão aí da Espanha, né? As jogadoras aí, 15 jogadoras que aparentemente
Mandaram e-mail, hein? Não é carta. Olha só. Exato, mandaram um e-mail. Não foi igual lá nas branquelas, né, que falou, vou escrever uma carta aqui, não. Eles mandaram um e-mail falando que não vão jogar mais na seleção enquanto a questão lá do Vilda não for A princípio resolvida. é só para o próximo amistoso, né? Ou Só data para o FIFA. próximo? Mas, a princípio, né? Mas, A Espanha tá numa situação bem complicada aí, né? Seleção, liga, são muitas tretas tão triste. acontecendo aí. Bom É para a isso, gente gente. ficar Boa noite. acompanhando. Mas sobre a seleção aí, agradecer Thaís, Thiago, Luiz, que esteve aqui mais cedo, né? E próximo da data FIFA, a gente faz mais space para discorrer mais sobre. Lembrar vocês, né, que no sábado temos lives do Planeta Futebol Feminino. A gente ainda está acertando a questão do pré e do pós-jogo, mas fiquem atentos nas redes do PFF. Sábado não, final de semana, tem Liverpool e Everton, tem Chelsea e Manchester Arsenal, City, tem não, Chelsea, Manchester Chelsea City, City e tem Tottenham e Arsenal e Arsenal, Potter. hein? Então prestem atenção aí no fim de WSL semana, pegando fogo. vai ser interessante. E ouçam o Na nosso podcast que a França, gente comenta tudo que acontecer nesse final de semana. Ouçam hoje para se preparar para o fim de semana e depois, após a rodada, ouçam também, que vai ter outro episódio. Então, o jabá está feito. exato, e na França, né, nessa sexta-feira tem Montpellier e Lyon. O Bom Montpellier jogo também. iniciou muito bem a temporada, né, junto com o PSG e Lyon, é a única equipe que está 100% ainda, venceu os 2 jogos. Então, um jogo interessante aí, 4 horas nessa sexta-feira. Linkão, né, gente? Não tem transmissão oficial, mas quem tiver interesse em procurar. Mas é isso sobre seleção. Agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Boa noite a todos. Valeu, Boa noite, gente. tchau, Boa tchau. noite.